Amado Padre Flauney, nosso pároco da paróquia São Sebastião de Formosa, estimado Padre Raifran, que aqui trabalhou bastante tempo e agora serve a paróquia Cristo Rei, estimado Padre Luiz Henrique, que foi convertido à Igreja Católica e teve o seu aprofundamento na Crisma, e hoje é um bom sacerdote, e vem ser padrinho também de um filho de Deus que era de uma igreja evangélica e agora aderindo à fé católica. Amados seminaristas, pessoas consagradas, catequistas e catequizandos, povo de Deus aqui presente, e os que nos assistem pelas mídias sociais, paz e vida no Divino Espírito Santo. Meus filhos e filhas, com grande alegria celebro convosco esta Santa Eucaristia, nesta comunidade viva de fé, onde hoje, pela imposição de minhas mãos, juntamente com os sacerdotes, e a unção do Santo Crisma, o Espírito Santo descerá sobre vós em plenitude, como no dia de Pentecostes em Jerusalém. A palavra de Deus proclamada nos dá hoje um retrato belíssimo do que estamos vivendo. No Evangelho de São João, Jesus nos assegura: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, o defensor não virá até vós. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E conclui: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. É isso, meus irmãos, que celebramos hoje, a vinda do defensor sobre vós, que vos conduzirá à verdade, à santidade e à plenitude da vida cristã. O livro de Isaías já anunciava que sobre o Messias repousaria o Espírito com seus 7 dons. Esses dons que hoje recebereis foram infundidos em vós no batismo e agora vos serão concedidos em plenitude pela Crisma. Como ensinava Santo Ambrósio no século IV, o batismo concede a regeneração, mas a Crisma fortalece a alma para o combate espiritual. E nós sabemos do tamanho do combate espiritual que nós vivemos em nossos tempos, profundamente fustigados pelo demônio, pelo satanismo, pela vida sem Deus e por tantas práticas que tentam a todo custo dilapidar o arcabouço cristão da nossa sociedade. Vamos agora com calma conhecer e compreender esses dons, para que os possais acolher, cultivar e frutificar. Primeiro dom, a sabedoria. É um dom que nos faz saborear Deus em tudo. É o gosto pelas coisas celestes. Quem recebe esse dom começa a enxergar os fatos da vida com os olhos da eternidade. Santo Tomás de Aquino dizia: a sabedoria é uma certa degustação da divindade. É como se
a alma pudesse saborear a grandeza do divino. Ela nos faz desejar o céu e desprezar o pecado. Na prática, o jovem sábio sabe renunciar a prazeres imediatos por amor ao bem maior. Esse dom, ele é discreto, recolhido, centrado, pois sabe que tudo passa, mas Deus permanece. Quem vive esse dom experimenta uma profunda paz interior e descobre o valor do silêncio, da contemplação e da vida interior, que a nossa vida não é só uma vida corporal externa. O ser humano tem muito mais força e realidade interior do que exterior, que são as operações da nossa alma, da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa liberdade, acrisoladas nesse núcleo central do nosso eu, da nossa identidade interior. O segundo dom, o entendimento, que nós também podemos chamar de inteligência espiritual. Este dom nos permite compreender melhor a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja e os mistérios da fé. Não é uma inteligência humana, mas que vem do alto. É um dom que nos faz penetrar por dentro na verdade revelada. É com esse dom que muitos santos analfabetos compreenderam melhor a fé do que doutores. Por exemplo, Santa Catarina de Siena, doutora da igreja, mas que nunca leu nem escreveu. Nós temos muitos santos que não sabiam ler nem escrever, mas que tinha esse entendimento, essa inteligência espiritual. Santo Agostinho, ao comentar esse dom, dizia: o entendimento é o sentido interior do coração, que vê a luz escondida na palavra. Vocês sabem disso, quando a gente não está bem, você escuta a leitura proclamada na igreja, depois você não lembra de nada, não consegue trazer nada para o coração, porque não está bem, está faltando o entendimento, porque o entendimento vê a luz na palavra. No dia a dia, esse dom do entendimento vos ajudará a compreender que os mandamentos não são imposições, mas caminho de liberdade, que a cruz não é fracasso, mas redenção, que a Eucaristia não é símbolo, como diz o pessoal da Reforma Protestante, mas o próprio Cristo. Ele vos tirará da superficialidade espiritual e vos fará enxergar a beleza da doutrina católica. E quem descobre a beleza da doutrina católica jamais deixará de ser católico, porque a Igreja Católica ela é belíssima. Quem tem o entendimento do Espírito Santo nunca deixará de ser católico, por causa de bispo, por causa de padre, ministro da comunhão, de freire, de seminarista, quem quer que seja. Quem tem entendimento espiritual sabe que a igreja é maior do que o Papa, do que os bispos, do que todos nós. Nós somos irmãos, somos filhos e filhas da igreja. E é preciso esses carismas, esses dons do Espírito Santo, para a gente compreender a extensão, a largueza e a profundidade da nossa igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que é una, santa, apostólica, no mundo todo. Católica, porque ela está presente em todos os cantos da terra.
O terceiro dom do Espírito Santo, o conselho. Este dom é sopro do Espírito Santo, que guia nossas escolhas, especialmente nos momentos difíceis. Ele nos faz discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que é do mundo e do diabo. São Gregório Magno afirmava: o dom do conselho torna prudente a alma na hora da dúvida e da incerteza. Quem de nós já não teve dúvida e incerteza? É aqui que entra o dom do conselho. Aplicado à vossa vida, esse dom vos ajudará a tomar decisões sobre amizades, namoro, estudos, vida de casal, uso das redes sociais, vocação, tudo com sabedoria e prudência. Também vos tornará conselheiro uns dos outros. Jovens que, cheios de Deus, iluminam outros jovens, com palavras firmes e caridosas, como nas nossas universidades, aqueles jovens mais católicos, mais aprofundados, que escutam os professores comunistas, sem Deus, debochar da fé, debochar de Deus. E eles sabem muito bem, eles estão errados. E começa a falar uns para com os outros. Isso não é a verdade. As universidades estão cheias disso. Eu conversava com uma jovem nossa da igreja, que faz universidade, e ela diz: Dona Adair, o povo critica o senhor, porque o senhor fala às vezes mal dessas universidades. Mas quem está lá dentro vê as suas palavras acontecer naquilo que são as aulas de alguns ou muitos professores, que são pessoas sem Deus, vazias, sem o Espírito Santo, comunistas, maconheiros, vivem uma vida dissoluta, não têm respeito pela vida, são abortistas, promovem ideologia de gênero, toda essa anarquia que a Revolução Cultural Marxista trouxe para o Brasil, e que muita gente dentro da igreja vive comungando, comendo a hóstia e defendendo essas porcarias. Católico defendendo aborto, defendendo essa república, essas autoridades que nós temos que não servem para nada, a não ser para fazer o mal, roubar, corromper e desgraçar a vida do povo. Quem tem o conselho do Espírito Santo sabe muito bem, esta não está com Deus. Suas palavras não são palavras de sabedoria. O quarto dom, a fortaleza, é o dom dos mártires. Dá firmeza diante das dificuldades e coragem para testemunhar a fé, mesmo em ambientes hostis. Santa Catarina de Sena, jovem doutora da igreja, dizia: se fordes aquilo que deveis ser, incendiareis o mundo inteiro. Como um jovem de fé dentro de uma universidade faz a diferença? Como que um católico de comunhão, de responsabilidade faz a diferença dentro da política? Não se corrompendo. Mas isso só é possível com a fortaleza. Hoje muitas pessoas, inclusive jovens, têm medo de parecer caretas por seguirem o Cristo. E aqui o saudoso Papa Bento XVI dizia para os jovens: Jesus não tira nada de vocês, nem a liberdade. Pelo contrário, Ele fortalece o caminho de vocês. O dom da fortaleza vos tornará valentes para dizer não à pornografia, às drogas, à mentira, ao relativismo, à corrupção. É a força interior que vos fará levantar após uma queda e perseverar na luta diária pela santidade. É com este dom que vos tornareis
verdadeiramente livres. Se Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O quinto dom, a ciência. Esse dom nos faz ver todas as coisas criadas como sinais do Criador. Ele nos preserva da idolatria que esse mundo nos oferece, nos preserva das ideologias anticristãs. São Boaventura, no século XIII, dizia: a ciência espiritual nos ensina a ver Deus em todas as criaturas e todas as criaturas em Deus. Com este dom sabereis distinguir o verdadeiro do falso, o que identifica daquilo que destrói, ou melhor, o que edifica daquilo que destrói. Sereis pessoas que não se deixam enganar por doutrinas vazias, nem confunde liberdade com libertinagem. A ciência vos fará amar a criação sem esquecer o Criador. Quem tem esses carismas não vai escutar uma pessoa de outra religião fazer a sua cabeça. Porque você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. O sexto dom, a piedade, é um dom que nos leva a amar as coisas santas. A pessoa piedosa, até do jeito dela passar na frente do altar, a gente sabe. Ela inclina, ela ajoelha diante do Santíssimo, tem respeito para as coisas santas, passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, passa na frente do cemitério, se benze, porque tem piedade. Com piedade, a oração se torna desejo, a missa se torna encontro, a caridade se torna estilo de vida. Santo Inácio de Antioquia, antes de ser martirizado, dizia: minha piedade é viver unido a Cristo em tudo, com ternura e verdade. No concreto, meus irmãos, piedade vos leva a respeitar o sagrado, a amar a família, os filhos amar os pais amar os filhos, os professores, os padres, a igreja. Leva-vos a dobrar os joelhos diante do Santíssimo e a levantar os braços para ajudar os pobres. Jovens piedosos são fortes, pois têm paz profunda, como também os idosos e os adultos. Por último, o dom do temor de Deus. É o princípio da sabedoria. Não é medo de castigo, mas receio amoroso de ofender a Deus. O temor de Deus é isso. Vós que buscais uma fé firme, sabeis que não precisamos ter medo de Deus, mas precisamos temer desagradar a Deus, ofender a Deus. São João Crisóstomo dizia: quem teme a Deus não teme mais nada. Esse dom vos dará vigilância. Vós direis: não vou fazer isso porque sei que magoa o meu Senhor. E então resistireis às tentações e buscareis a confissão com frequência. O temor de Deus vos dará um coração puro, olhos limpos e vida reta. Aqui a catequese tem trazido a vós esse costume da modéstia na igreja, inclusive na celebração da Crisma. Mas essa modéstia vós não deveis viver somente aqui na igreja, mas no dia a dia. Se vós quereis ver coisas tristes, andam pelas 14, 15 horas no centro de Formosa. A maneira como as mulheres se vestem, os homens se comportam, é nauseante. A falta de bom senso. Às vezes uma mãe seminua puxando uma menina de vestido.
Por que bota o vestido na criança, mas nela não? É a impureza. É uma pseudocultura do prazer. Para quem nós devemos mostrar o nosso corpo, senão para Deus? A mulher casada mostra seu corpo para o seu esposo. O homem casado mostra seu corpo para sua esposa, para mais ninguém. Então vós deveis colocar no coração esse desejo grande. Eu quero agradar a Deus também na minha maneira de ser, na minha maneira de vestir. Não só as mulheres, os homens também. Agora está ficando esse costume aqui em Formosa. Os homens vêm de bermuda, camisa com peito aberto para comungar. Uma feiura, uma indecência, um ultraje a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Ah, mas o bispo não deve falar isso. Deve sim, porque a Globo Lixo não vai falar. Eu tenho que falar. E porque muitos de vós andam assim? Porque vós viveis mergulhados na televisão porca, nesse galinheiro que nós escutamos aí todos os dias, tanta besteira. Eu não escuto mais há 7 anos, graças a Deus. Mas quem seguia pela Globo está andando no despenhadeiro. É uma emissora que presta um desserviço à verdade neste país. É uma emissora porca. E vós lembrais que no passado, quando não tínhamos as redes sociais, nós nos informávamos somente pela Rede Globo. E por isso o Brasil hoje está do jeito que está. Gente desinformada, gente sem senso crítico, gente manipulada por esse regime nefando e nefasto que nós estamos vivendo. Essa ditadura horrorosa. Meus filhos, se viverdes estes dons, conhecereis uma felicidade que o mundo não pode dar a vós. O salmo que hoje cantamos, o Salmo 103, é como um hino da criação, elevada pela alma em estado de adoração, porque o salmo diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito Santo não é apenas força invisível, é renovador da vida, age naquele desde a origem da criação e agora age em vós para fazer cada crismando uma nova criatura. É belíssimo notar que o salmista reconhece que todas as criaturas esperam o alimento que Deus lhes dá. Assim também vós, queridos filhos, vedes hoje a mesa do Espírito. Vocês vêm a esta mesa hoje, famintos de sentido, de verdade, de força, e Deus vos saciará. Ele abre a mão e vos dará fartura. Não de comida material, mas da presença viva do Espírito, que vos sustentará nas provas e vos alegrará na missão. Não apagueis o Espírito em vosso coração. Ele vos foi dado hoje com poder, como foi dado aos apóstolos no cenáculo com Maria, em Jerusalém. Peço-vos, não vos acostumeis com o dom recebido. Eu já estou cheio dos dons, basta. Não, você precisa mais, precisa ir mais e mais ainda. Renovai todos os dias essa chama com a oração, com a Eucaristia, com a confissão frequente e com o testemunho cristão. E agora, como vosso bispo, como vosso pai, entrego-vos um segredo precioso. Se quiserdes crescer na graça do Espírito Santo, voltai-vos todos os dias para Nossa Senhora.
todos os dias. Ela é a esposa do Espírito Santo. Foi ela quem o acolheu no anúncio do anjo Gabriel. Foi ela que os apóstolos, e junto dela, esperaram o Pentecostes. Se vos consagrardes a Nossa Senhora, se a tomardes como mãe e mestra, o Espírito virá sobre vós com poder renovado. Como dizia São Luís de Montfort, quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, ele voa para ela. Concluo com as palavras de São Pio X. A crisma vos faz soldados de Cristo. Lutai com coragem o bom combate e guardai a fé. Recebei hoje o Espírito Santo e deixai-vos conduzir ao céu por ele. Assim seja. Amém.